Sem equilíbrio, a vida corre risco. Imagine você andando em cima de um fio, de uma corda sem equilíbrio. Quem não tem equilíbrio pode cair, pode se machucar. Quem não tem equilíbrio pode se ferir e pode sofrer danos. Portanto, o equilíbrio é muito importante para que você não caia em situações trágicas e difíceis. Quando você tem equilíbrio, você tem maturidade, você tem ponderação. Quando você tem equilíbrio, você sabe exatamente unir as realidades das formas mais diferentes. Então, o equilíbrio, ele não exclui. O equilíbrio, ele não ignora. O equilíbrio, ele tem sabedoria porque ele olha para as duas realidades. Ele chega à conclusão que ele precisa do A e do B, do dentro e do fora, da noite e do dia. Portanto, nós não vivemos uma única realidade. O equilíbrio é essa unidade através dos diferentes. Viver no equilíbrio exige atenção. Ninguém consegue permanecer no equilíbrio se não estiver atento. Imagine você em cima de uma corda bamba. Se você não estiver atento, você cai. Portanto, se você quer ser uma pessoa equilibrada, se você quer encontrar equilíbrio, você tem que viver atento o tempo todo. Atento significa prestando atenção na sua vida. Atento significa prestando atenção nos seus movimentos. O que acontece, o que falta, o que está exagerado, o que precisa de sensatez. O equilíbrio exige uma avaliação constante. Para que você permaneça equilibrado, você precisa olhar para você. E quando você olha para você, no seu silêncio, no seu autoencontro, na sua realidade, você faz um mapa da própria vida. Como você está vivendo? O que você está fazendo? O que tem de mais? O que tem de menos? O que precisa ir para o equilíbrio? Facilmente, nós vivemos realidades que nos acostumam e ficamos viciados. E então, nesses vícios, nessas paixões, nessas dependências, tem desequilíbrio. Às vezes uma amizade que é exagerada, às vezes um consumo de uma bebida, de uma comida, às vezes uma prática que está fora do equilíbrio. E por outro lado, às vezes falta sensatez, falta espiritualidade, falta saúde, falta relacionamento, falta ser adulto. Então, quando falamos de equilíbrio, falamos de uma avaliação sincera, uma avaliação adulta. O desequilíbrio é marcado pelo excesso ou pela falta. Excesso é quando você exagera. Imagine que você fica dependente de uma amizade. E ao invés de você cultivar a sua amizade, tendo encontros esporádicos, você quer todo dia viver aquela amizade. Todo dia, tudo que você faz, você depende daquela amizade, daquela pessoa. Isso é excesso. Excesso é quando você come somente um alimento. Excesso é quando você fica viciado. Excesso é quando você fica preso a uma única realidade. Os excessos, eles revelam prisões. Do outro lado, tem a falta. É aquilo que é escasso. É aquilo que você foge. Se o excesso revela uma prisão, a falta revela uma fuga. Essas duas realidades precisam serem trabalhadas. Não é bom viver no excesso, nem é bom viver na falta. Então nós temos que olhar para isso de uma forma adulta.
séria. O que é que eu estou fazendo que precisa ir para o equilíbrio, que precisa ser menos? O que precisa ser menos? Talvez as minhas preocupações, as minhas angústias, o meu desespero em dominar as pessoas, tem realidades que precisam diminuírem, serem menos. E tem outras realidades que precisam ser aumentadas. O que eu preciso fazer? O que eu preciso aumentar? Talvez o cuidado com a minha saúde, com a minha alimentação, o cuidado com a minha espiritualidade, com a minha felicidade. Então o equilíbrio eu preciso trazer aquilo que é muito para o lugar certo e aquilo que é pouco aumentar para o lugar certo. E aqui eu encontro um ponto de equilíbrio. E isso é uma constante, exige uma sentinela para que você o tempo todo viva equilibrado. A relação com os pais é um dos exercícios mais importantes de equilíbrio que uma pessoa pode fazer. Todo filho é um equilíbrio natural do pai e da mãe. Quando os filhos estão desequilibrados em relação a seus pais, sofrem consequências severas, importantes na vida e perdem recursos. Portanto, equilibrar o pai e a mãe dentro da própria vida é importante para que você tenha sucesso, tenha saúde, tenha leveza, tenha amor, tenha felicidade. O pai é 50% de um filho e a mãe é o outro 50% de um filho. Esses dois formam a totalidade de 100%. Se você estiver desequilibrado com seu pai, por exemplo, você perde os recursos, as forças oriundas da relação com o pai. Então você fica preso nessa falta dos recursos que provém do pai. O mesmo acontece com a mãe. Se você está interditado com sua mãe, você não tem alegria, sua alma não se expande, você não avança na vida. Existem pessoas que estão perdidas, fracassadas, derrotadas por falta de equilíbrio. Em algum momento essas pessoas precisam olharem para elas mesmas e descobrirem qual é o ponto de equilíbrio. Quando você olha com maturidade, como adulto, para o equilíbrio, você sabe que precisa reorganizar a sua vida, renunciar àquilo que atrapalha, ter coragem de dizer não para aquilo que não serve e abrir a possibilidade para uma nova postura, para um novo comportamento, para uma nova maneira de viver boa, feliz para a sua vida. Então, o equilíbrio ele se coaduna constantemente com a avaliação e com a seriedade. Você tem que levar a sério o seu equilíbrio. Qual é o seu ponto de equilíbrio? Quando você está no ponto de equilíbrio, você fica em pé. Quando você está no ponto de equilíbrio, você está inteiro. Quando você está no ponto de equilíbrio, você é forte e nada derruba você. É muito importante que você avalie o seu equilíbrio e encontre o equilíbrio como forma de viver. Se você precisa olhar com seriedade para o seu equilíbrio, para que você possa ter vida, para que você possa ter sucesso e ser feliz, aqui embaixo tem os meus contatos. Você pode fazer a sua terapia, o seu acompanhamento, a sua constelação familiar e podemos olhar para o seu ponto de equilíbrio. E com seriedade, com compromisso, descobrir novas posturas importantes para que você tenha equilíbrio e, tendo equilíbrio, tenha força e fique livre para seguir adiante numa vida muito realizada. Aqui embaixo tem os meus contatos. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve aqui, porque aqui tem conteúdos bons e ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu fizer os vídeos. O equilíbrio é uma lei natural. Quando não temos equilíbrio, podemos morrer, inclusive. Então é urgente, quando você se torna adulto e sério com você mesmo, é urgente olhar para o seu equilíbrio, sair dos extremos, sair da falta, equilibrar um pouco com diversidade, com criatividade, e assim a vida se torna bonita
e cheia de frutos. Avante na vida com equilíbrio.